Está no ar o programa Sertão Inovador. Muito feliz de estar realizando mais uma edição dessa iniciativa corajosa por parte de alguns empreendedores aqui da região para pontuar, para deixar registrado que no sertão também tem inovação. E que para ter inovação no sertão, eu e você preciso ser tão inovador quanto Vale do Silício, quanto Israel, quanto China, quanto qualquer outro país ou região fora do nosso país ou até mesmo aqui dentro do Brasil, pessoas que pensam, que têm uma mentalidade, como alguns gostam de chamar, um mindset, apesar que hoje eu estou mais preocupado que a gente tem um mind 8, para que não se acomode e sempre procure melhorar. Você acredita que na sua atividade você pode melhorar? Fale sério, pense comigo. Você acredita que o que você faz hoje pode ser melhorado? Tá, talvez você diga, naquela área. Não, em todas as áreas. A mentalidade da inovação, a mentalidade do inovador, ele busca melhoria em todas as áreas, até nas relações pessoais, até naquilo que você pode melhorar no cuidado com o seu corpo, com sua alma, com seu espírito, com os relacionamentos, com suas finanças, com seus projetos, sejam eles com fins ou sem fins lucrativos. Mas é visível, pelo menos para mim, é óbvio, pelo menos para mim, que hoje eu posso ser melhor do que ontem. Isso é tão claro como o sol do meio-dia de Mossoró. Eu não sei se você está em Mossoró, mas aqui o meio-dia é bem claro. E na sua cabeça e na minha precisa também estar tão claro que há em você essa possibilidade. Você só tem que descobrir como fazer isso. Daí programas como esse, livros como nós vamos hoje indicar para vocês, pessoas que vamos trazer como entrevistados, também nossos colegas de bancada, enfim, todos os que passarem por aqui, temos um objetivo bem claro: melhorar constantemente o que nós fazemos hoje. Programa Sertão Inovador. Sabe por que ele acontece? Porque nós temos apoiadores. E eu não posso deixar de falar aqui dos nossos apoiadores. Preciso registrar que esses empreendedores decidiram, além de patrocinar eventos, como muitos fazem, eventos esportivos, eventos culturais, mas alguns decidiram patrocinar, dar apoio para a realização de programas que estimulam o maior programa social de um país. Sabe qual é? Empreendedorismo. Ajudar pessoas a empreender, a criar negócios. São eles, apesar de todos os reveses que enfrentam, apesar de todas as sobrecargas que são jogadas sobre eles, eles continuam. O empreendedor, ele deve ser, número 1, respeitado. Segundo, estimulado, incentivado. Porque empreender em qualquer país é difícil. No Brasil, parece que tem alguns a mais. Então, nós queremos aqui agradecer aos apoiadores, empreendedores da Cardan Peças, que é uma empresa especializada na distribuição e comercialização de peças automotivas, com foco em componentes do sistema de transmissão, como cardãs, cruzetas, mancais, eixos e muito mais. Agradecemos aqui a este empreendimento que apoia o programa Sertão Inovador. Também agradecemos o apoio da Consult, que é uma empresa de consultoria na área financeira e outras áreas dentro de uma organização. Com mais de 9 anos de atuação aqui no mercado, nós agradecemos a Consult Gestão de Resultados. Também não posso deixar de agradecer a Mobile Imóveis, uma empresa especializada em venda, locação, avaliação e principalmente na administração de imóveis. Experiência que faz a diferença há mais de 40 anos no mercado. Quero aqui, após agradecer a esses empreendedores que decidiram estar apoiando um projeto como esse, convidar você, jovem ou não tão jovem, que tem uma ideia e que gostaria de transformar essa ideia num negócio e às vezes fica perdido, não sabe o que fazer. Eu quero dizer para você que na cidade de Mossoró já tem caminhos que podem te ajudar gratuitamente para isso. Um deles é a Iagran, incubadora de empresas de tecnologia e do agronegócio aqui da cidade
de Mossoró. Eu quero, então, trazer para você essa possibilidade de você incubar o seu projeto, a sua ideia e transformar essa ideia em um negócio. Sem custo algum. A Universidade Federal Rural do Semiárido tem essa estrutura, assim como o ERN também tem e o IFRN. Você tem uma ideia? Pare de acordar 3 horas da manhã com essa ideia dizendo que é genial. Ideias não têm valor se não forem colocadas em prática. É colocar em prática que permite você masterizar a tua própria ideia. E você vai aprendendo e crescendo com isso. Ok? Feito essa divulgação inicial, agradeço a sua audiência, agradeço o senhor estar aqui com a gente, acompanhando aí toda semana, nos canais formais de divulgação, oficiais nossos, como TCM, no canal 16.6 digital, canal 15 da Família HD, no canal 94 da Telecab e no canal 176 da BrisaNet. E, obviamente, no YouTube da nossa TV, além dos canais e redes sociais que nós divulgamos, tanto meu, como também da própria Sertão Ponto Inovador, no Instagram, YouTube e TikTok. Ufa! Tudo isso para te trazer conhecimento e conexão. Eu acredito muito nessas duas coisas, inclusive é o conteúdo do meu terceiro livro. Depois eu vou trazer os meus livros aqui que eu já escrevi 2. Estou no terceiro, focado exclusivamente nisso. No século XXI, quem quiser empreender tem que adquirir conhecimento e tem que adquirir conexão. Duas coisas, é tão simples quanto parece, ok? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu problema? Você tem problema? Porque inovação só faz sentido se for para resolver problemas. E quem tem veículos, quem tem transporte, sempre passa por bronca. Você pode ficar tranquilo, porque aqui no programa Sertão Inovador tem uma pessoa que pode te ajudar a tirar dúvidas quanto a isso. Mande sua pergunta, envie sua pergunta sobre peça, autopeça, serviço, sobre o seu veículo, que nós temos aqui, já está comigo aqui, dividindo a bancada, o Artêmio, da Cardan Peças, um dos nossos parceiros, para tirar suas dúvidas. Pare de ficar tentando encontrar soluções só pelo ChatGPT ou pelo Google, ou talvez não perguntando a ninguém. Pergunte a quem convive já há algum tempo sobre isso, certamente poderá te ajudar. Eu quero hoje fazer uma pergunta que é muito interessante. Sistema hidráulico automotivo. Como é que funciona isso? Rapaz, traz umas broncas. Eu queria já com isso dar as boas-vindas, Artêmio. Obrigado, Artêmio, por mais uma vez estar aqui com a gente. Satisfação, professor. Fale para nós sobre esse negócio de sistema hidráulico automotivo. Rapaz, nossa Que região, dá bronca, né, rapaz? nossa região muito rica, né, Mossoró. Temos aí a indústria salineira, temos a fruticultura, né? Sim. Temos hoje uma das maiores empresas, que é Mossoroense de terraplanagem, né? Sim. Então, o sistema hidráulico automotivo ele é bem ativo, bem comum nos dias de hoje, né? Quem aqui não conhece uma caçamba, já viu uma caçamba, né? Então, você que possui caçamba, que trabalha com terraplanagem, trabalha no setor salineiro, fruticultura, então a Cardan Peças, uma das especialidades da Cardan Peças é essa, é o sistema hidráulico automotivo. Onde na Cardan Peças você vai encontrar tomadas de forças, bombas hidráulicas, mangueiras e conexões hidráulicas. Então é um conjunto. Hoje mesmo, antes de chegar aqui no programa, Radamés, chegou um cliente do setor salineiro com uma bomba hidráulica num saco. Eu quero uma bomba hidráulica. Você tem essa bomba? E aí eu comecei o atendimento de tenho. Trouxe a bomba até o balcão. Mas por que você vai substituir essa bomba? Ah, porque o motorista está reclamando lá que a caçamba não está basculando, não está subindo. E aí eu digo, e os cilindros hidráulicos? Você já fez os testes? São 2 cilindros. Não. Mas aí quando você debreia a caçamba baixa, ela permanece? Não, aí você também já está fazendo pergunta difícil. Espera aí. Eu também ficaria com essa dúvida. Aí já vai, liga pro motorista, fala aqui, aí passa pra cá. Resumindo, ele disse que vai mandar a caçamba e a gente vai fazer o passo a passo. Quanto custa uma bomba hidráulica dessa? R$ 2.700.
Mas às vezes eles investiu ali R$ 2.700 e não resolveu o problema, então passou a ter um prejuízo de R$ 2.700. Às vezes, Certo. se você substituir, se você fizer a troca do reparo do cilindro, você vai ali fazer um investimento de R$ 1.000 e você vai resolver o problema. Uma vez colocada a bomba hidráulica por R$ 2.700 e o problema tenha sido o cilindro, o próprio cilindro vai prejudicar, vai danificar a bomba nova. E aí daqui a pouco você vai somar 2.700, mais 2.700, mais 1.000. Entendi. E aí ele freou. Ele disse, rapaz, você está perguntando se quando debreia a caçamba, se ela para ou se ela desce. Agora você fez eu parar aqui. Você me debreou aqui. Então, peraí. Então, vou mandar. Então, assim, é um cliente que já tem bastante tempo que trabalha com a gente, já acredita, já confia no nosso serviço. E aí o que foi que fez? Ele fez, não, já estou vendo que vou perder o final de semana. Não, você não vai perder o final de semana. Você vai resolver seu problema. Se a solução do seu problema levar o fim de semana, é uma coisa. Ela consegue chegar aqui hoje? Consegue. Você recebe hoje? Recebo. Consigo encaixar aqui, eu recebo. Resumindo, o carro está vindo e a gente vai fazer o procedimento e ele vai. Então, a transparência, a clareza, o conhecimento fica à frente de qualquer resultado. Antes do resultado, você precisa ter o conhecimento, né? Sim. Inclusive, me permita fazer uma comparação. Eu comparo o mecânico a um médico. Sim. Assim como o médico precisa fazer um diagnóstico na pessoa antes dele chegar lá e dizer, doutor, tô com a dor aqui, tô com a dor acolá. E ele passa, infelizmente, tem alguns profissionais que às vezes não escutam, não avaliam, não procuram diagnosticar, já bota assim, pega ali, Voltaren Decadron. É uma dupla aí que a turma geralmente usa, parece que resolve todos os problemas das organizações Tabajara, os seus problemas se acabar. E não deveria ser assim. Escuta, né? Vamos entender, como você muito bem fez. Antes de já entregar a peça que ele havia solicitado, vamos entender o problema. E faz sentido essa analogia? Eu acho que também poderíamos dizer que um mecânico é um tipo de arquiteto. Sim. Faz sentido isso, não? O mecânico hoje, ele é responsável ali por 70% da venda. Você chega numa oficina, num centro automotivo, seu carro está lá, você liga ou você vai até lá e diz, rapaz, vá lá na Cardan Peças e compre esse kit de embreagem. Você não vai em outra loja, não. Você pega um Uber, você liga para sua esposa, para seu filho, vem até aqui, diz onde você está na oficina, no auto center, e você sai direto lá para a Cardan Peças, porque o mecânico disse que você fosse na Cardan Peças. Parou para pensar? O mecânico, ele tem um poder, assim, de decisão na hora da compra. Sim. É tremendo, como você comparou aí bem, um arquiteto, né? E também, assim, o médico. E a gente está falando sobre inovação, né? Então, tanto nós que estamos ali, como o mecânico, nós precisamos estar atentos, porque hoje, se você pegar um veículo hoje, 2025, e se comparar com um veículo 2005, 2010, 2015, cada lançamento de veículos é um sensor, é um sistema, é um programa, é um computador diferente, é uma scanner diferente. Então, ou a gente inova, ou a galera aí inova, ou vai ficar para trás. Ah, mas eu tenho uma experiência, eu tenho 30 anos de mecânicos. Você começou agora, tem 3 anos, 4 anos, mas o camarada que começou agora, ele está inovando, ele está estudando, ele está buscando. E para trabalhar com os carros novos, ou você estuda, ou você se atualiza, ou você fica para trás. Uma coisa vai saindo do foco. A gente começou falando de hidráulica e termina indo, mas a gente está falando sobre o ser humano, né? Nós estamos aqui porque o ser humano está por trás de tudo, né? A máquina, o robô, ele tem substituído, mas sempre vai prezar do ser humano. E quem não inovar, aí vai ser de fato substituído pelas máquinas. E quem estiver inovando vai estar ali trabalhando em parceria com as máquinas através da inovação. Com certeza. E, Artemio, eu acho que em algum momento, não sei como é que é a dinâmica da oficina, né, do negócio, mas nós vamos ter depois um programa, eu queria que você trouxesse também alguns cases, porque está começando a chegar. Isso é um tema novo que eu vou puxar agora contigo aqui, mas não vamos nos aprofundar. Em algum momento a gente vai precisar conversar sobre isso, que é os carros elétricos. Sim. Eles não são assim o futuro, acabou o seu futuro. Em 2018, quando eu estive lá no Vale do Silício,
Eu tive a oportunidade de andar em um carro elétrico, além de ser elétrico, autônomo, porque elétrico já tem um tempinho. Mas o tal dos autônomos é que assusta, né? Que é um Sim. negócio meio... A gente fica brincando, aqui no Nordeste a gente fica assim, parece uma assombração. Você entrar num carro e não tem ninguém no volante, o bicho lá andando. Então toda essa inovação que a gente ficava olhando, puxa, quando é que isso vai chegar? Tá, carro autônomo no Brasil. Os carros elétricos já estão chegando a todo vapor e eles estão destruindo uma indústria de uma série de partes, né, do carro. E são muitas coisas novas que estão chegando. Muita. Não é coisa nova assim de... É disruptivo mesmo. É um negócio meio que refaz uma indústria. Eu ando aqui na cidade, já comecei a identificar em vários lugares os carregadorzinhos, né, os postozinhos de carregadores, que não tinha há pouco tempo atrás. Mas toda uma indústria. Há um ano atrás, esses carregadores nos chamavam a atenção. Não era, opa, o que é isso? Que negócio é esse aqui? Hoje não, já está comum já, como você mesmo falou, já está comum já. E o carro elétrico hoje, ele é uma criança. E às vezes muita gente não dá a devida atenção a uma criança. Uhum. E num piscar de olho, essa criança já se tornou um adulto e já é um doutor, um engenheiro, um advogado e já está tomando conta do mercado. É assim? Sim. Então nós que estamos no meio, no segmento automotivo, vamos dar atenção a essas crianças, porque essas crianças elas elas crescem rápido. É igual aquele caju do Serra do Mel lá, que diz que é um cajuzinho que cresce rápido. Adamés, daqui a 2 anos a realidade do elétrico é assustador. Então, ou nós inovamos, ou nós vamos ficar para trás. Daqui a pouco vai chegar uns eletrotécnicos que nós nunca nem ouvimos falar e vai começar a assumir o nosso espaço, a sentar em nossas cadeiras. Se a gente inovar, a gente continua sentando na cadeira, sim. né? Senão, a gente vai ter que ceder as cadeiras para essas crianças que estão hoje no mercado. Sim, e esse tema pode ser um pouco desconfortável, porque ela é uma mudança que vem de fora do país. Lá fora as coisas têm sido um pouco mais rápidas. No Brasil, as coisas sempre são um pouco mais lentas por vários motivos. Só que também aqui é lento a capacitação para isso. E aí onde está o problema. Quer dizer, você como empresário, você não tem muito problema do ponto de vista de mudar. Quer dizer, mudou, começou a chegar carro elétrico, estão começando já estão ligando para mim, ei, você tem... Mas, não tenho. Mas você como empresário, você vai e contrata. A pergunta é, contratar quem? A pergunta é, quem está formado nisso? Quem está se preparando para isso? Então, tem toda uma estrutura educacional que o país precisa nem se antecipar. Hoje já está atrasada. Tem que correr atrás, porque em outras nações isso já foi colocado na pauta de um país que pensa futuro há 1 ou 2 décadas atrás. O Brasil nem sequer ainda colocou. Recentemente, em uma fala de uma pessoa no Brasil que é de influência nacional e toma decisões, disse o seguinte, não vamos nos preocupar com inteligência artificial. Ele estava falando, no Brasil precisa se preocupar com isso, não. Aí você mostra que, de fato, você está tornando o país só uma fazenda para fazer comida para o mundo lá fora, enquanto que a tecnologia que os fazendeiros e a população vai precisar usar. Gente, para chegar aqui, nós estamos numa cidade, Mossoró, que você atravessar Mossoró, atravessar a cidade de Mossoró, 10 anos atrás, durava 5 minutos. Hoje não dura mais isso, não. A quantidade de carro que tem aqui, do meu trabalho para vir para cá, é 10, às vezes 15 minutos. Estou falando da cidade, que há pouco tempo era 5 minutos para atravessar essa cidade todinha. Agora, para chegar aqui é 15 minutos. Carros. Sim. Isso, do ponto de vista de mercado, muito bom. Mas quem está se preparando para isso? Já foi dito algumas vezes até aqui no programa, e eu praticamente, diariamente eu costumo dizer isso, que ainda tem gente esperando o futuro. E sem fazer nada. É complicado isso aí, hein? Só que nós já estamos vivendo o futuro. E o que nós estamos fazendo para permanecer no futuro? Boa. Acabou de ser dito aqui, que nós temos que enxergar isso aí como oportunidade. Isso. Foi falar do Brasil, né, da cultura, né, do que a gente fica às vezes, vamos dizer que nós estamos de braços cruzados. Quantas pessoas produzem feijão? Quantas consomem o feijão? Uhum. Às vezes ali você tem 10 produtores de feijão, mas tem
milhares de pessoas consumindo feijão diariamente. Eu enxergo isso aí como uma oportunidade. Sim. Quem hoje está se preparando para permanecer no futuro e para acompanhar o crescimento, a inovação, a inteligência. Às vezes a minoria. Então, nós precisamos enxergar isso como oportunidade. Oportunidade. Concordo contigo. Uma vez que nós já estamos ali, digamos que se eu já estou no mercado, para mim já estar na frente. Porém, porque eu já estou no mercado, se eu me acomodar, se eu entrar na zona de conforto, é como eu estou dizendo, daqui a pouco chega alguém e diz, levanta aí que eu vou sentar. E aí, para onde é que eu vou? Não é? Por isso, acompanhe o programa Sertão Inovador. Sim. Para você ficar sabendo o que está acontecendo. Inclusive, temos várias entrevistas legais hoje. Para você ficar atento a essas mudanças, tá bom? Vamos para um intervalozinho e a gente volta já já. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTValvivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Você está acompanhando o programa Sertão Inovador. Fico feliz de você estar aí do outro lado, junto com a gente, procurando aprender, procurando aumentar seus conhecimentos, fazer conexões, escutar versões distintas de alguma coisa que você já tenha estudado, com pessoas que estão trazendo as versões dela, o que elas pesquisam, o que elas fazem, o que elas estudam. No programa Sertão Inovador, nós trazemos professores, pesquisadores, donos de startups e profissionais também que trabalham no apoio. Mas antes de falar de qualquer outra coisa, eu quero agradecer a Edilma Salgados, que nós já experimentamos, e eu estou aqui mobilizando a turma para conhecer aqui o salgadinho. De vez em quando eu pego um aqui para a gente degustando. Agradeço aí a parceria da Edilma Salgados com as coisas melhorando, olha as coisas melhorando, rapaz. E o salgado é top, né? É top, é muito bom. Obrigado aí, pessoal da Edilma Salgados. Bom, nós estamos hoje com o Paulo Miranda, gestor aqui da unidade Sebrae na nossa região. Nós trouxemos para conversar um pouquinho o que o Sebrae tem feito. O Sebrae, historicamente, é um grande braço, é um grande parceiro do empreendedorismo. Eu tenho uma história um pouco pessoal com o Sebrae, que foi quem me ajudou a entender um pouco na prática o que era empreendedorismo lá na época de faculdade. Eu fui estagiário do Sebrae, não sei se você sabia disso, você não sabia, está sabendo agora. E eu sempre estimulo os alunos lá, quer aprender um pouco mais sobre empreendedorismo? Fica ligado, vai ser estagiário lá, vai trabalhar de graça. Na época eu queria de graça, mas não podia, aí tinha que arranjar e conseguir via estágio, aprender, conviver ali com os empreendedores. Depois eu passei num processo seletivo, fui ser consultor de um dos programas, aí foi top, porque eu fui conviver com os empreendedores. Então, eu tenho, assim, pessoalmente, uma história bem legal com o Sebrae, porque eu acredito muito nessa instituição, o trabalho que ela tem feito, o apoio que ela tem dado. Mas eu não vou falar porque não sou eu o entrevistado. Vamos fechar a matraca, passar aqui para o Paulo, ele das palavras iniciais, e a gente bater um papo aqui sobre inovação para negócios inovadores, mas também para negócios tradicionais. Obrigado, Paulo, pela vinda. Eu que agradeço, né, o convite, né, o professor Radamés, o Artemio também. É uma alegria sempre, né, falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, sejam eles tradicionais ou inovadores. É uma satisfação imensa e porque eu acredito muito, né? Tomei isso como causa de vida e penso que estamos numa região aqui muito promissora, que ela é uma realidade. Na verdade, eu costumo dizer que é a capital econômica do estado do Rio Grande do Norte. A gente tem carregado esse elefante nas costas, de geração de emprego, de exportação, com a pujança de vários segmentos que vai de petróleo, a fruticultura, a sal. E a inovação está embalando isso tudo para dar escala e visibilidade para nosso país de Mossoró, especialmente. País de Mossoró. Nós já temos aqui algumas iniciativas, vamos mesclar, vamos tocar nos assuntos, você vai falando.
nós aprovamos recentemente, o município aprovou recentemente uma lei que regulamenta essa área de inovação, ou pelo menos tenta dar um norte de ações, né? O serviço público a gente só faz alguma coisa se estiver primeiramente prévio em alguma norma. Então recentemente foi criado, a lei na verdade é 2021, mas ela sem o conselho não consegue avançar. E recentemente o conselho foi criado, então tem um grupo de pessoas, já até entrevistamos dois integrantes aqui do conselho, Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai permitir essas discussões, as articulações para poder as coisas acontecerem. Então, isso já são iniciativas que eu diria importantes para poder nós termos mais ações nesse sentido. Mas vamos dispensar esta pauta aí. Eu queria que você pudesse falar um pouco assim, o que é que você, olhando para a região, tem visto de potencialidades nessa área? Você citou algumas aqui, como sal, fruticultura, que é histórica, né? Petróleo, que apesar de ter saído de um protagonismo anterior, mas voltou novamente, né? A atuar um pouco nessa área, seja novos negócios. Você está em um epicentro que um pouco essas coisas passam ali por você. Então, o que é que você tem visto de inovação nessas áreas que o Sebrae de alguma forma está envolvido? Uma estratégia, né, e uma hipótese que a gente tem testado é de atuar com segmentos diferentes, né, onde dentro do Sebrae nós inclusive reorganizamos a divisão das responsabilidades por ecossistema, porque Mossoró é muito grande e nós temos muitos segmentos fortes. Nós já falamos aqui do petróleo, por exemplo, e designamos uma pessoa para cuidar desse ecossistema que é até maior do que óleo e gás. Uhum. E ampliamos esse olhar para energias. Porque aqui é muito forte a geração de energia solar, a eólica aqui na região também. Então, quando a gente amplia esse olhar, a gente consegue conectar e inspirar também o empreendedor a enxergar essas oportunidades, entender o que é transição e o que é integração energética e como a tecnologia pode fazer com que esses negócios sejam exponenciais. E fizemos uma entrega prática agora de um edital de inovação aberta. Um edital de inovação aberta, ele é um mapeamento de oportunidades, especialmente para o segmento de petróleo, que geralmente acontece quando uma empresa detalha uma problemática e pede que o mercado resolva. E remunera por isso. Ou vira sócio desse negócio tecnológico. A Petrobras faz isso anualmente num programa chamado Conexões. Porém, a gente pensou que existem vários operadores aqui na região. Desde 2019, tem cerca de 10 a 12 empresas que exploram petróleo, que a gente chama de operadores independentes. E batemos a porta de cada um e dizer, quais são os principais problemas que vocês esperam que tecnologia resolva, que startups possam resolver. E chegamos a 20 desafios. Tem 20 problemas que são verdadeiras oportunidades de negócio. Olha só. Pronta para o mercado. E esse edital está aberto. Está aberto? Está aberto até o dia 31 de julho. E semana passada eu estive no Piauí para divulgar. Vamos fazer um lançamento em Natal também, para que tanto as startups locais, como qualquer uma do Brasil, possa resolver esse problema e ainda com a possibilidade de captar recurso com a ANP. Certo. Porque a ANP, Agência Nacional do Petróleo, obriga as empresas operadoras a destinar pelo menos 1% do orçamento bruto da exploração de petróleo com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aí é onde entra a gente. Paulo, esses 20 problemas que vocês identificaram são dessas empresas que estão extraindo petróleo? Isso. Então, Mossoró, sem dúvida, tem empresas capacitadas para solucionar esses problemas? Eu tenho convicção. Não é só de Mossoró, é para o Brasil, né? Porque mas vamos, vamos falar de Mossoró, né? Assim que a gente está falando, Paulo, essas empresas que vocês visitaram, essas 19 empresas, e vocês descobriram 20 problemas, 20 desconfortos que eles encontram aqui no mercado. Tudo aqui na região de Mossoró? A maioria. Mas tem algumas que têm a operação em Mossoró,
mas são nacionais ou são internacionais, mas elas têm operação aqui, tem algum braço aqui. Então, assim, é um leque de oportunidades para o mercado de Mossoró, para as empresas. Pronto, porque nós temos vivência, né? Nós conhecemos, nós convivemos com essas empresas, nós estamos mais próximos da problemática. Sim. Então eu vejo que Mossoró sai na frente. Sai na frente por lançar o programa e por estar perto. A gente não pode fechar, não, até pode, mas resolveu não fechar para que apenas as empresas daqui resolvessem, porque são alguns mais complexos, sim, que exigem tecnologia avançada. E mesmo aquelas que não resolvam, elas podem aprender com o processo. Sim, sim. Porque a ideia é de que a gente capacite startups com ou sem ideia para resolver esses problemas, e aquelas que tenham soluções mais estruturadas, prototipadas ou já no mercado, recebam mentoria, principalmente de como estruturar esse projeto para mandar para a NP. Certo. Então, assim, a ideia principal é de que a gente aumente a maturidade das nossas startups e dê visibilidade a um recurso que existe todo ano. E a gente está falando de bilhões no mercado para que as nossas startups tenham a oportunidade de captar, desenvolver e escalar os seus negócios. Diante quando foi identificada essa problemática, como é que as empresas locais, as empresas de Mossoró podem ter o conhecimento, o acesso para chegar até o Sebrae? Qual é o canal? Vai até a sede do Sebrae? Tem algum... Tem um site específico, né, que é o www.moaventures.com.br Petris, que é o nome do programa. E eu vou disponibilizar o link aqui para... A gente coloca também na descrição. Coloca aqui na descrição. A Moaventure foi a empresa que nós escolhemos pela expertise que elas têm. Ela é responsável por fazer o mapeamento e estruturação da maior base de startups que tem no Brasil, que é o Sebrae Startups. Então eles têm essa base pronta e já dispararam essa informação para o mercado, dessas oportunidades que existem. Então, aquelas que se interessarem, entenderem que tem perfil para isso, vão poder participar. Vão poder participar para se capacitar, para receber mentoria e para mandar projeto. São 3 fases assim, de negócio. Eu quero aproveitar aqui e dar um recado para os meus incubados. Ó, galera da Iagran, vocês estão acompanhando aí, né? Então, eu já sei que tem uns 3 incubados que estão nessa área. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, porque vocês não podem ficar de fora de jeito nenhum. Porque ainda que você não venha a ganhar, digamos, mas o processo de aprendizado é absurdo. As conexões, os feedbacks que vão receber. Eu sempre falo pro pessoal, né? A turma está se preparando lá para o Centelha, né? Está todo mundo se preparando aí para o Centelha, que o Centelha já sinalizou que esse ano vai ter. Mas sabendo dessa daí, em primeira mão, assim, vamos divulgar, sim, para o maior número de pessoas ficarem sabendo. Excelente. São dados ricos, né? Que basta... É aquele velho ditado, é a faca e o queijo. Só falta a gente ir lá e cortar, né? Verdade. Faca e o queijo. Eu quero deixar aqui o meu sentimento de gratidão também com o Sebrae. Cardão Peças hoje tem 19 anos. E antes de abrir a Cardão Peças, eu já visitava o Sebrae quando funcionava. E participei de vários cursos de treinamento. O Empretec, né? Participava de mesa redonda. E eu aprendi muito com o Sebrae. Então, quando eu escuto, quando eu vejo o Sebrae, eu sinto, eu tenho aquele sentimento de gratidão. Que bacana, bom de ouvir, mas eu vejo o Sebrae muito como um hub, né? Um hub de conexões, e às vezes essa conexão é com o próprio empreendedor. Eu gosto e faço muitos atendimentos, assim, eu não deixo de atender, porque para mim é o melhor momento do dia. Ontem mesmo eu não consigo fazer tantos quanto eu gostaria, porque tem agendas institucionais e outras obrigações também que faz parte. Mas eu vejo que é um espaço de conexão entre o empreendedor e ele mesmo. Porque muito das respostas que ele vem buscar no Sebrae, ele mesmo traz. Ele traz porque é o lugar que ele para
aquela loucura do dia a dia, né, da operação, né, de fazer tudo, que essa é a realidade do empreendedor. E ele chega no Sebrae, ele começa a desabafar, começa a falar das dificuldades e ele mesmo traz a solução. Por isso que eu falo muito para a equipe, eu disse, atenção máxima, atenção plena, ouvido atento. Precisamos de gente que ouça bonito. Acho que falar bonito é muito fácil. Agora, ouvir bonito vai fazer com que a gente permita ou possibilite com que o empreendedor tenha esse encontro com ele mesmo. Eu, no meio de um atendimento, eu interrompo para dizer, você ouviu o que você acabou de falar? Porque ele sempre, ele traz a resposta. Ele traz a resposta. Bom, ele só não parou para ouvir, não parou para pensar. Sim, e sim, lá é um respeito. lugar para isso. Então, acho que eu devolvo o destaque para vocês, empreendedores, que são os grandes protagonistas disso tudo. Ou seja, indo no Sebrae lá, a pessoa não volta a mesma pessoa, não. Volta com melhorias, né? Volta fortalecido de si mesmo, né? É verdade. Recebe o feedback, né? Sim. Excelente. Paulo, mais alguma outra área que você pudesse dar algum destaque de ação? Porque essa daí eu achei, já a gente poderia explorar em algum momento. É bom até trazer aqui. Se você quiser continuar nessa mesma área do petróleo, a gente pode continuar. Temos ainda um tempinho. Mas tem alguma outra área que você gostaria de dar destaque? Tem várias. e concordo contigo. Acho que vale, inclusive, se houver espaço, um desdobramento para que mais pessoas conheçam. Tem um colega que é responsável especialmente por esse programa, que é o Robson Matos, que tem conduzido um projeto de petróleo e essa iniciativa. Mas nós estávamos... essa semana fizemos várias reuniões aqui em equipe, é uma virada de semestre, né? E reposicionando rota, reajustando essas responsabilidades. E como citei no início, cada analista, cada gestor está responsável por um ecossistema diferente. Gostei dessa forma de atuar. Isso. Por quê? Faz sentido. Porque a gente amplia o olhar do empreendedor também. O nosso, otimizamos gente, e o olhar do empreendedor. Semana passada, por exemplo, nós iniciamos um trabalho de desenvolvimento territorial na Costa Branca. Certo. E a Costa Branca ela é muito comentada, falada da beleza, das potencialidades, pouquíssimo explorada comercialmente, né? E juntamos 7 municípios, Tibau, Areia Branca, Grossos, Porto do Mangue, Macau, Guamaré, Galinhos, para pensar juntos. Terceiro setor, público e empreendedores, para a gente construir um plano de ação focado na economia do mar, que é um ecossistema que nós juntamos, que vai de turismo, pesca, manutenção naval, tecnologia, barco de pesca. Enorme. Percebe como é? Ele vai ter que vir aqui mais vezes. Por cada ecossistema, né? Por ecossistema, acho que a gente poderia até fazer isso. Então tem muitas possibilidades, tem muitos segmentos que trabalham. Então, quando eu coloco na mesma sala uma marisqueira e um cara do turismo, e aí do turismo já tem outras ramificações, né? Sim. Eu começo a olhar o todo. E aí é outro ecossistema que nós só começamos a mapear o que se tem para fazer e de dar muita visibilidade a esse território, né, com tanta riqueza. A gente tá falando de sal também, né? Sim. De sal, que está dentro da economia do mar, né? De lá que nós extraímos. Sim. E aí esse é um dos ecossistemas que a gente está apostando fortemente. Virou, inclusive, um objetivo estratégico da instituição e nosso. Foi aqui em Mossoró que nós demos visibilidade e articulação interna de que precisamos mostrar isso aqui para o mundo. Precisamos desenvolver um exercício interno, inclusive. Nós estamos juntando 2 agências regionais, a Unidade de Políticas Públicas, a Unidade de Desenvolvimento Setorial, a Unidade de Agronegócio. Então, é um exercício de atuação em ecossistema interno também, pensando nessa otimização para dar visibilidade, né? Muito bom. Esse é outro. A saúde, um dos segmentos mais fortes de Mossoró e da região. Verdade.
pelo menos num raio aí de 100 quilômetros, por baixo, 100 a 150 quilômetros, as pessoas vêm para Mossoró, né? Vêm se consultar, fazer tratamento. Então, isso serve para comércio e serve para educação também. Sim. Então, Prestação de serviço, a galera vem. perfeito. Então, a gente está fazendo, atuando dessa forma, né? Muito bom. Dentro da saúde, nós, numa fase 1, trabalhar a gestão para fazer uma aproximação, porque é um segmento que não trabalha tanto, né, temáticas, né, de gestão. Muito E consolidar e fortalecer esse ecossistema. Então, Muito nós estamos... E aí, para falar mais para também não estender tanto, o do comércio varejista. Né? E aí, conectados com a federação, com a CDL, nós vamos participar ativamente, né, da convenção lojista que vai ser, aí, né, vai ser em setembro, dia 5 e 6 de setembro, aqui em Mossoró. É uma convenção estadual. A última já tinha sido aqui e o sucesso foi tão grande que voltará a ser aqui. E eles nos convidaram a fazer parte, construindo alguns espaços, né, onde nós vamos trazer tecnologia, vamos falar de IA, vamos falar de dados, do uso de IA para captar dados e analisar oportunidades e melhorias, especialmente na experiência do cliente. Ótimo. Então, a gente está fazendo uma programação, mostras sobre isso. Vamos fazer tanto na convenção como na FICRO. Certo. Vocês devem estar... Como é que dura esse dia desse povo do Sebrae, né? Rapaz, eu estou aqui viajando Mas porque são muitas iniciativas, né? É muita informação e o empreendedor ele precisa estar tá pertinho da perto gente, do né? Sebrae, Da gente. estar conectado ali. É Excelente. fora da curva, assim, fora da curva, né? Quem não conhece está perdendo tempo. Pronto. Então, eu vou dar destaque a esses, Ok. tá? O que a gente falou do Petrol já com a entrega rodando no mercado, com o edital de inovação aberta, o da economia do mar, que estamos mapeando, integrando o território, mapeando oportunidades Os agentes também, né? para o território Certo. e para a tecnologia, né? Nós falamos também da saúde e também do comércio varejista, fazendo produção de conteúdos para ir chamando a atenção do empreendedor e consolidando nos 2 principais eventos que vão acontecer aqui, que é a convenção da federação, né, da CDL, e na FICRO, que lá, inclusive, nós vamos trazer uma amostra de tecnologias emergentes, dando um gancho aí para uma outra pauta aqui para a gente conversar. Bom, hoje Paulo fez um preview, ele mostrou o trailer do que vem por aí. Eu acho que ele nem falou, deve também existir o ecossistema do agro, acredito, né? Que é outro grande ecossistema que certamente tem várias ações nesse sentido. Eu até faço parte lá por conta da incubadora. Eu estou lá no grupo, acompanhando lá um dos grupos que foram criados para as ações que estão acontecendo. Então, hoje foi um preview, tá bom? Vamos encarar assim. Você fez o preview, abriu mostrou mais ou menos o que vem pela frente. E vamos combinando depois com cada um dos agentes, até lá do Sebrae, para eles poderem vir aqui. E aí a gente tem uma pauta específica. A gente pode, a cada programa, vir alguém. Vamos combinar as datas. Vai ser uma honra receber Robson, meu colega de faculdade. Estudamos juntos. Verdade. Craque, fera. E os demais também fazem parte lá do Sebrae. Bom, como foi dito, hoje foi só um preview. Mas já foi ótimo, né? Já deixou aqui um empreendedor, tá aqui agoniado já, com tanta coisa. Ciscando e neutro. Eu não sei como é que ele disse assim, eu não sei como ele falou assim, tá aí, como é que tá o ecossistema de autopeças? Autopeças, mas vou ter a oportunidade daqui a pouco com ele e aí a gente vai... Pronto. Entra no comércio aí, né? Não deixa de ser do próprio comércio. Paulo, obrigado, deixo só os minutos finais para suas considerações finais e foi só o início. Bacana, eu fico muito feliz pela oportunidade, né? Realmente é muita coisa acontecendo. Nós temos, inclusive, que bom, a nossa região está explodindo de oportunidade. Sabe, eu não nasci aqui, mas eu frequento Mossoró desde a infância, por laços familiares. Minha avó morava aqui, veio morar aqui, meus pais casaram aqui, e foi uma alegria quando fui convidado há 6 anos atrás. E num momento tão bom, coincidiu com
muito crescimento, muito crescimento. desenvolvimento. A curva está bem exponencial. Verdade. E aí, materializado, inclusive, numa nova agência do Sebrae que vem aí, no mesmo lugar, mas vamos derrubar o prédio, construir um novo, mais moderno, com mais tecnologia. E esse ano ainda nós vamos ter uma nova loja em Apodi, ligada a Mossoró, Muito bom. porque um ambiente físico não tá cabendo, né, de tanta demanda, tanta necessidade, tanta procura. E são desafios que a gente acredita que materializam a importância da nossa região no estado. Então, para o empreendedor que está assistindo, seja ele que tenha negócio ou sonha em ter, né, procure o Sebrae, procure parceiros, procure ajuda, né, que eu tenho certeza que vai ter um Sebrae para você, para a gente ajudar e contar a história de sucesso aqui com o nosso amigo. Bom, é isso. Obrigado, Paulo. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu no acidente aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Você está no programa Sertão Inovador. E no programa Sertão Inovador nós temos trazido para cá alguns problemas. Até porque inovar, eu pergunto, para quê? Por que você tem que inovar? Ah, porque é legalzinho. Não, é para resolver problema. Inovação é para resolver problemas. Todas as vezes que você fizer eu digo logo, faça logo as pazes com os problemas, para que você possa, todas as vezes que identificar um problema, você já pensar, puxa, vamos encontrar a solução. Existem soluções, elas talvez não estão no teu negócio, porque você não sabe. E também isso serve para mim, serve para qualquer pessoa. O que é que eu tenho que fazer? Procurar. Ler, buscar, procurar conhecimento. E ao buscar conhecimento, eu tenho a possibilidade de encontrar múltiplas soluções. Uma delas, eu vou dizer para você, é através da leitura. E no nosso programa, eu quero indicar hoje o livro Startup, Manual do Empreendedor. Este livro, ele foi escrito de uma maneira como se fosse um guia. O autor desse livro é o Steve Blank. Ele é professor de empreendedorismo lá na Universidade de Stanford. A disciplina dele, que é bem pragmática, você sabe, não sei se você sabia, mas Stanford é a universidade que está por trás de uma grande parte das empresas inovadoras lá do Vale do Silício, na Califórnia, ali na região, na Baía de São Francisco. É uma das grandes universidades. A outra é Berkeley. Elas duas, justamente, compõem as duas principais universidades que têm gerado grandes negócios inovadores. Na disciplina do Steve Blank, ele resolveu transformá-la em um livro, e é este livro aqui, é tipo um guia passo a passo. Uma das coisas mais legais que eu gostei do livro do Steve Blank é no final, ele coloca uma série de checklists. Gente, tem checklist aqui para tudo que você imaginar. E o checklist que tem aqui não é assim, eu tirei da cabeça, vou fazer aqui. Não, não. É baseado naquilo que ele já faz no seu dia a dia. Startup, Manual do Empreendedor. É óbvio que o tema não significa que é o único manual, o único caminho. O Steve Blank é um especialista na criação, ele também é investidor, de startups. Então, negócios que buscam, além de resolver um problema, escalar essa solução para que resolva o problema de pessoas espalhadas no mundo inteiro. Onde tiver empreendedores, esta possibilidade aqui sugerida pelo Steve Blank possa te ajudar. Seja no Brasil, seja no Vale do Silício, seja em Israel, seja na China, onde você estiver um negócio,
isso pode ser ajudado. Eu trago essa orientação, trago essa sugestão de livro aqui, pode ter certeza. Quando eu trouxer um livro aqui, eu não estou fazendo mexão, propaganda, como se fosse uma coisa, ou trazendo um livro por trazer. Não. Eu me preocupo de antes dar uma olhada. Como eu o conheci pessoalmente, e eu uso isso aqui dentro lá da Iagran, com os nossos incubados, eu posso atestar para você que o material que ele preparou é mais do que apenas um livro. É, de fato, um guia ajudando você passo a passo. O sucesso, gente, geralmente deixa rastro. Quem achar esse rastro pode, se o seu tamanho do pé se encaixar naquele modelo, pode ter resultados semelhantes. Não quer dizer que todo mundo vai conseguir, mas ele dá trilhas, caminhos que você pode seguir e também ter bons resultados. Fechou? Muito bem. Mas eu quero trazer aqui alguns problemas que os nossos amigos empresários passam, os empreendedores passam, e aqui eu vou sair do campo técnico, vou sair do campo operacional e vamos falar do empreendedor. Tem problemas que o empreendedor está passando, ele está enfrentando com ele mesmo. E para mim, eu acho que esse é a primeira área que o empreendedor deve estudar, é a primeira área que ele deve pesquisar. E um dos problemas que ele tem é justamente quando o seu negócio está apenas sobrevivendo. Está ali sobrevivendo. Eu já contei até numa edição anterior, uma situação desse tipo, quando o empresário falou assim, olha, eu não quero nem que você me diga o resultado desse diagnóstico que você fez aí, porque eu tenho medo do que pode estar, o que você pode ter descoberto aí. Vai que você descobriu um câncer, eu já estou em estado terminal. Então faz o seguinte, você dá só as dicas, mas não diga, dê o remédio sem dizer a doença. Isso fica meio complicado, mas tudo bem, você fica em paz. Está aqui comigo o Diego Vandinelli, que é um consultor, trabalha nessa área, trabalha nessa área de consultoria empresarial. E eu quero trazer essa bronca, porque eu não disse para você que a gente aqui procura trazer problemas, e aí eu passo a bronca para alguns resolverem. E essa eu vou passar aqui para Diego. E aí, Diego, que sugestão, que caminho, orientação você daria para um empreendedor que está aí vivenciando essa praticamente sobrevivência no negócio? O que ele pode fazer, seja do ponto de vista dele, que alguns estão só sobrevivendo mesmo. Acabou família, acabou filho, acabou saúde, e ele está ali, sobrou o negócio dele, que é o que ele está sobrevivendo. Fala um pouquinho para a gente sobre esse dilema que o empreendedor tem, esses desafios que ele tem para a nossa audiência. Seja bem-vindo. Excelente. É uma satisfação estar aqui, sempre batendo um papo sobre a trazer soluções para o nosso empreendedor, né? E com uma excelente dica, né, que você trouxe em relação ao livro, né, do Manual do Empreendedor, que todos, na verdade, antes de começar um negócio, precisaria ter um direcionamento, ter um trabalho de planejamento estratégico. Então, quando você não tem esse direcionamento, esse planejamento, né, que o próprio nome já fala, o planejamento é antes da execução, né? E a situação hoje que a gente percebe é que os empreendedores, os empresários, eles estão sobrevivendo diante de que iniciou com um sonho, né? O cara coloca um negócio, não sabe nada de gestão, não sabe nada de marketing, não sabe nada, enfim, do operacional, mas tem um sonho. Tem um sonho de colocar aquilo porque ele cozinha bem, porque ele faz doces muito bem, porque ele sempre teve um acompanhamento junto aos pais de um determinado setor, um comércio, enfim. Mas ele não vai se especializar, então acaba tendo a dificuldade ainda mais forte quando os desafios vêm. Então ele passa a ser o cara do compras, ele passa a ser o cara que vende, ele é o cara que planeja o marketing, ele é o cara que paga as contas, é o cara que vai no banco, ele é o cara, é tudo. E aí, de repentemente, a gente percebe muitas vezes essa concentração de responsabilidades, de alçada sobre ele mesmo, porque ele imagina que o outro da equipe, o colega do lado, não vai fazer como ele gostaria que fizesse. Então aí ele acaba concentrando em cima dele, não delega, tem uma enorme dificuldade em delegar, porque ele acredita que somente ele vai conseguir colocar a xícara no lugar, e acaba passando por um percalço que tudo na gestão, quer seja
positivo ou negativo dentro de uma decisão, a consequência passa pelo financeiro. E aí essa sobrevivência a gente enxerga em muitos negócios. É tanto que se a gente olhar o mapa de empresas hoje, a nível do governo federal, que está lá, é público para todos, nós temos aí um pouco mais de 1.600.000 empresas fechadas no país, só em 2025. 2024 foram quase 5 empresas fechadas por minuto no país. E várias instituições, né, que Banco Mundial, Sebrae, várias pesquisas demonstram que é exatamente pelo baixo nível de gestão que as empresas possuem. Então, a ausência de gestão de pessoas, a ausência de gestão financeira, a ausência de gestão operacional e muitas vezes, em sua grande maioria, os empresários, as empresas não olham os custos operacionais, que é onde entra muito para no ralo. E aí, essa percepção da sobrevivência veio muito mais forte, não só como economista, mas nesses últimos 2 anos como neuroeconomista, entendendo o porquê desse comportamento do empresário, né? Então, isso, quando a gente enxerga, quando a gente vê, isso é dolorido. E o senso de empatia que eu possuo, a vontade é de entrar para dentro, colocar a empresa embaixo do braço junto com ele, embora, vamos lá, eu vou contigo. Porque essa sensibilidade, né, não só por ser empresário, empreendedor, por acreditar naquele sonho que ele iniciou e entendendo que ele carece de ajuda. Mas o problema maior, que a gente já discutiu aqui algumas vezes, que o cara, mesmo sentindo diversas dores, Radamés, ele não está mais nem sobrevivendo, ele está aqui no último life do oxigênio, mas ele não levanta a mão. Eu aqui estou precisando de ajuda. Me ajuda aqui. Ele não consegue ter a humildade suficiente de dizer que ele precisa de ajuda. Então o ego se eleva, o orgulho se eleva, o selfie cai, né? Ele mergulha. Então essa dificuldade é o que a gente percebe ao ponto do empreendedor, do empresário não buscar apoio onde precisa. E esse momento aqui, a gente está de parabéns, né? Não é simples, fácil estruturar algo do tipo que a gente tem colocado aqui para o nosso ecossistema, para quem nos vê. Mas é um momento oportuno do cara que está em casa poder catar algumas informações, saber, trazer a consciência, que é o grande pulo do gato. O ser humano só muda se existir inicialmente a consciência. Se não existir a consciência, não se muda. E outra, ninguém muda ninguém. Se você está com dificuldade com sua equipe, eu vou mudar fulano, você não muda ninguém. Você tem que trazer a consciência. Então, essa sobrevivência, a gente enxerga no dia a dia de cada empresário, de cada empreendedor, quer seja o tamanho do negócio, quer seja qual o segmento dele. Isso é fato e é diário. Muito bom. Então, assim, acho que o recado foi dado, né? Não tem como crescer sem ter aí a sandália da humildade, sem calçar a sandália da humildade e reconhecer, cara. Repito o que eu já falei outras vezes, o Vicente Falcone, um grande consultor brasileiro, sempre ensinou, e eu sempre volto essa lição que eu aprendi com ele. Se você tem lá um objetivo, tem uma meta, quer muito chegar num patamar que você desejou tanto, e às vezes se pergunta, por que eu não cheguei ainda lá? Por que eu não estou onde eu deveria estar? A resposta do Falcone você não está porque você não sabe. Se você soubesse, você já estaria, né? Mas se eu não sei, aí é onde entra a fase do que foi dito aqui, é buscar 2 coisas, que inclusive são os 2 pontos principais aqui do nosso programa. Você precisa buscar conhecimento, seja ele escrito, falado, vídeo, ou alguém que já tem conhecimento, que vai falar para você. Então, você tem que procurar conhecimento. Você pode fazer isso sozinho, você pode pedir ajuda a algumas pessoas, como escritores, palestrantes, autores, mentores, consultores, tem um monte, né? Instituições, inclusive, que fazem isso. Várias, de educação e algumas de capacitação empresarial e orientação direta, como o próprio Sebrae que você citou. Mas tem uma outra coisa que você precisa adquirir, que qualquer um de nós precisa também adquirir, que é networking. Porque quando eu não sei o que fazer, eu preciso conhecer pelo menos quem sabe. E ir atrás dele, onde ele estiver.
com o advento, com a popularização da internet, essas pessoas estão mais próximas de nós do que a gente possa imaginar. É só ter a habilidade de fazer essa conexão. Tem muitos caminhos para isso. Eu ia fazer uma pergunta, mas você acabou meio que respondendo já essa pergunta, que é aquele empreendedor que vive apagando incêndio, cara. Porque se existe uma coisa, há uma dificuldade muito grande nós, brasileiros, e aí eu não posso dizer que é uma causa só ou duas. Empreender é um negócio muito complexo, empreender é um negócio muito difícil. Há 10 anos atrás eu fazia essa pergunta em sala de aula, eu sempre fiz essa pergunta, e todas as vezes que eu estou num público, eu gosto de fazer essa pergunta, principalmente com os alunos da graduação. Daqui, quem quer ter seu próprio negócio? 10 anos atrás a resposta era 70% da plateia dizia, eu quero ter meu próprio negócio. E era isso, era isso que eu escutava. Hoje eu faço essa mesma pergunta na sala de aula e apenas 30% dá essa resposta. O que me choca porque nós estamos em meio às possibilidades mais interessantes de empreender, dadas as inúmeras ferramentas, possibilidades. Essa é uma pergunta que ainda me deixa meio curioso em tentar encontrar a resposta para ela. Porque eu pensava que encontrar o contrário, eu acabei vendo uma outra realidade. Mas isso demonstra, por outro lado, que empreender é um negócio muito complexo, muito difícil, muito trabalhoso. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para nós, um pouco sobre essa questão da necessidade do empreendedor planejar, ou dele estabelecer os cenários, as possibilidades do seu negócio, em ter que conviver com uma série de problemas que ele tem, problemas externos, uma grande parte, outros criados por ele, que faz com que ele viva de apagar incêndio. Então, não dá para se livrar dos incêndios no empreendedorismo, porque não é uma coisa assim, as variáveis não são controladas. Não são controladas. Algumas você consegue, mas a grande maioria não dá para controlar. Você tem que gerenciar mesmo, e aí onde entra inteligência emocional, capacidade, resiliência, uma série de competências humanas diante do cenário, porque é um cenário, no nosso país, desafiador e ficando mais desafiador. O que é que você tem a dizer, assim, como sugestão de alguém que trabalha nessa área? Esse fator de apagar incêndio é muitas vezes aquilo que eu coloquei há pouco, né? O cara começa um negócio com um sonho. Ele não busca se preparar. E hoje, eu até costumeiramente tenho dito que se eu tivesse nascido nesse momento na internet, é possível que em pouco tempo eu talvez não estivesse no Brasil. Tivesse buscado, com tanta tecnologia, com tanta inovação, estivesse em outros níveis, né? Mas a gente nasceu numa era que não existia nem computador, né? Então a gente pegava fila para usar um computador. Mas hoje, dentro da facilidade que as empresas possuem, os empresários possuem, de internet, de cursos gratuitos, de diversas instituições, o que eu tenho a dizer é não começar errado. Se você começar um negócio já evitando começar errado, cara, você já pulou diversos incêndios. Sim. Diversos. O exemplo mesmo agora, está tendo gratuitamente na G4 Educação aulas sobre 4 dias de aulas com várias pessoas, gratuita, na internet, de ao vivo. Quando 10, 15 nível, anos, né? e de alto nível, né? de alta performance. Quando 15, 20 anos atrás a gente tinha essa possibilidade. Então hoje os meios são muito mais fáceis e as pessoas que buscam, né, trazer um viés, mesmo dentro desse percentual de 30% que você colocou, dos alunos, de buscar esse caminho do empreendedorismo, eu digo que não começar errado. Começa planejando, começa estudando, vai abrir uma doceria, vai abrir um ambiente para vender salgado, cara, estuda o mercado, velho. Vai no Sebrae, vai na internet, chama um colega, pergunta um outro, vai na Iagran, procura a gente, procura os colegas, enfim. Hoje tudo se tem mais facilidades. Verdade. Então quando você planeja, incêndios poderão existir, irão existir, mas possivelmente são incêndios muito menores. Porque o cara vai abrir um negócio e, como eu falei, ele não vai entender com profundidade
os níveis de gestão que uma empresa tem. Quando ele entra e vê um incêndio grande, gigante, ele não sabe nem para onde ir, nem o que fazer, e aí tá atordoado, não sabe nem a quem procurar, nem a quem sabe. E que é comum, não é normal, mas é comum as empresas chamarem especialistas, buscar apoio quando já não tem mais oxigênio, já está entubado o paciente, ele já está e num hospital que não tem tantas estruturas, enfim. Mas eu acredito que o empreendedorismo, né, é uma das poucas alternativas e soluções da sociedade de haver transformação dela. Eu sou um exemplo disso. Eu nasci e me criei em bairros totalmente difíceis aqui na cidade e consegui ascender para uma situação diferente do que o meu passado. E já se fala em algumas pesquisas que para mudar a situação de pobreza, a miséria, já se passa 9 gerações. Então, cara, se você tem a oportunidade de esses 30% de alunos seus de buscar ser empreendedor, busca apoio, busca conhecer, busca planejar, porque quem faz o Brasil são os empresários. Isso aí eu não tenho dúvida. Excelente. E agora vamos para o intervalozinho e a gente volta daqui a pouquinho.